A paz de Cristo, irmãos. Estamos aqui passando mais uma vez para nós fazer estudo da Palavra de Deus. E hoje o tema, como sempre, bem polêmico. Muitos falam sobre esse tema, mas não entendem muito bem. E há uma grande controvérsia sobre esse tema. Vamos falar hoje sobre o anticristo. Eles falam que o anticristo vai vir, vai governar a terra, não sei o que. Mas tudo isso falam sem certeza de nada, sem ler direito os textos e levar em conta o tempo da escrita. Mas vamos dar entendimento sobre a palavra de Deus, vamos fazer estudo sobre a palavra de Deus. Vamos ler aqui em 1 João 2,18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora. Naqueles dias que João estava escrevendo este evangelho, já estava falando que já era a última hora. Vamos entender o que está escrito. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então nós já vemos aqui que o anticristo não era só uma pessoa, era um grupo de pessoas. Como nós vemos aqui, muitos se têm feito anticristos. E a palavra anticristo só tem 4 vezes citada no Evangelho de João, no livro de João. Vamos dar seguimento aqui. 1 João 2,19, que diz assim: saíram de nós. Eles eram, os anticristos eram do tempo de João. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então esses anticristos faziam parte de um grupo de pessoas que já eram da época de João, daqueles dias. E eles ficam falando aí que era para o futuro, que o anticristo não sei o que. Na verdade tudo falácia, tudo para pôr medo no povo, e não é nada disso. Mas vamos entender mais para frente aí. Segundo João 1,7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Quem era o anticristo? Era aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então estes eram os anticristos. Então não era um anticristo, tinha vários. Então não leio o texto direito e fico falando que o anticristo vai governar, não sei o que. Mas já naqueles dias ele já estava no mundo, já estava lá nos dias de João. Então o enganador aqui, que não confessa que Jesus veio em carne, é o enganador e o anticristo. Então esse é o anticristo, mas ele já estava naqueles dias. Então temos que entender que isso aí não é nada para o futuro. 1 João 4,3: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então já estava nos dias de João no mundo, o espírito do anticristo já estava imperando naqueles dias. Então não tem nada a ver com o futuro. Eles ficam futurizando esses versículos, coisa que já era para aqueles dias, que já era já nos últimos dias, nas últimas horas. 1 João 4,4: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos. Então ele está falando já lá com as pessoas da época, daqueles dias, os seus ouvintes lá, que diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido,
porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então você está vendo que ele está falando com os ouvintes daqueles seus dias, não está falando conosco nem com a igreja. Ele está falando com um grupo de pessoas que estão naqueles dias, porque não levam o tempo verbal, o tempo da escrita, eles não entendem isso e vão futurizando essas coisas e pondo medo nos cristãos, porque também não examino a escritura direito. Então isso aí era passado já, não tem nada para o futuro. Segundo Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas Paulo aos Tessalonicenses está falando que ele ia se sentar no templo, como se fosse Deus, mas o templo ele não existe mais, então não tem como ser mais para os dias de hoje. Aí o povo aí dos ensinadores, mas vamos fazer mais um terceiro templo, mas isso perante a palavra não tem valor mais nenhum, porque o último templo e morada para sempre de Deus é em nós, nós somos templo de Deus. Então não tem como esse filho da perdição aqui entrar no templo e se assentar no templo novamente, porque isso já aconteceu. E o templo foi derrubado e ele não existe mais, então não tem mais como. E para Deus, se o homem construir novo templo, lá em Jerusalém não tem valor, porque Deus falou na sua palavra que o templo de Deus são as pessoas. Somos nós que somos o templo do Espírito Santo. Segundo Coríntios 6,16, que diz assim: o que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, se construírem um novo templo lá em Jerusalém, 2 ou 3 ou 4 ou 10, não vai ter valor, porque agora o templo de Deus são pessoas, não é lá 4 paredes, não. E mesmo que construa outro templo, perante a Bíblia escrita aqui, a escrita da Bíblia, não tem valor nenhum, porque agora o templo definitivo do Senhor é vidas. Somos nós que somos templo do Espírito Santo. Então, se construir outro templo não vai ter valor nenhum e nem é bíblico ainda, também não tem valor nenhum biblicamente. Segundo Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então nós vemos aqui que o templo de Deus são nós somos o templo de Deus. Então mesmo que construa outro templo, e não tem mais como o anticristo sentar no templo, porque não vai sentar em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então isso não tem nenhum cabimento, não tem nenhuma lógica de pensarmos que o anticristo ele vai vir e vai se assentar no templo e vai dominar o mundo. Então isso é fora de cogitação. É só ter um pouquinho de raciocínio e entender isso que está escrito aqui, que não tem nenhum cabimento. Isso aí é só medo que são colocados sobre os crentes que não examinam direito, minuciosamente a palavra de Deus. Então nós vemos que isso tudo ele já é passado. Então o anticristo ele já estava lá nos dias de João. Era um grupo de pessoas, não era um só. E a palavra anticristo, como eu já falei, ele só é citado 4 vezes na Bíblia, no Evangelho, no livro de João. Não tem em outro lugar da Bíblia. Então só tem esse, então não tem outro texto falando do anticristo, a não ser esses textos que está aqui. Então não tem como vir um anticristo para dominar o mundo. Isso é história e isso é só ter um pouquinho de raciocínio que vai entender que isso não tem nenhum cabimento bíblico e nem histórico para isso acontecer. Então é isso, meus irmãos. Fique aí com Deus e se inscreva no canal.
ativa o sininho de notificação para quando sair vídeo novo e seja já notificado para você aí a hora que você estiver assistindo. Compartilhe esse vídeo aí, vamos fazer essa palavra chegar ao entendimento daqueles que não ainda têm o entendimento aberto da palavra do Senhor. Valeu, fique com Deus, até o próximo vídeo aí. Deus abençoe vocês aí.